Olá, chicos, como estão? Buenos dias, espero que estejam bem, estejam em casa, descansando, cuidando da família nesse momento. E logo, logo vamos estar juntos só na escola, mas hoje estamos de volta aqui com mais uma aula de espanhol para vocês, certo? E aí, pessoal, gostaram do cenário? A gente vai se aprimorando aí na tecnologia, né? Fazendo o melhor para ficar mais agradável, ficar melhor para vocês, certo? Bom, e tem a ver aqui com o assunto que a gente vai estudar hoje, né? Sempre vai ter a ver com o nosso assunto, o cenário que eu vou colocando aqui atrás, certo? É, Bom, então vamos lá, né? Peguem o livro de vocês aí, na página 72, certo? Mas antes, quando vocês vão abrindo aí o livro, vou falar com vocês sobre o seguinte, sobre as atividades de casa, as devolutivas de atividades de casa, que eu tenho recebido pouco, não só eu, mas outros professores também tenho escutado falar sobre isso também, que muitos ficam esperando a correção, não estão mandando fotos das atividades. É uma forma de a gente saber que você está participando, que você está assistindo a aula, que você está fazendo as atividades, cumprindo seu dever de estudante, nesse momento, certo? Eu sei que é difícil para todo mundo, a gente está, né, nesse processo aí de adaptação, mas a tecnologia tem nos ajudado bastante. E vocês são privilegiados de estar numa escola que esteja disponibilizando a online, de ter acesso à internet para assistir a essas aulas, porque tem alunos, inclusive eu sou professora também de escola do estado, e lá ainda não está tendo aula como vocês estão tendo aqui. A gente só posta as atividades no Classroom e pouquíssimos alunos estão fazendo porque não têm acesso, né? Muitos não têm nem internet para usar, nem tem um aparelho um celular bom, um computador, algo que eles possam acessar e fazer as atividades. Vocês estão tendo esse privilégio. Então aproveitem, pessoal, não deixem de fazer as atividades, de estudar, de fazer as coisas como devem ser feitas, não. Certo, pessoal? E aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar nossa aula. Chega desse papo, só um conselho rápido aqui para vocês, mas vamos para o que interessa e vamos para a aula aí. Certo? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. Já compartilhei aqui. Página 72. Dani, por que tem a ver com esse plano de fundo que você colocou aí? Tem a ver, ó. Tá vendo aqui o mapinha? Argentina e Uruguai. Né? O mapa da Argentina e o mapa do Uruguai. Aqui, por quê? Porque eles são países banhados pelo Rio de la Plata, que é o que a gente vai falar aqui agora, certo? Sobre esse rio aí. Tem esse textinho que está falando sobre esse tema. Vamos dar uma olhada aqui agora. El Río de la Plata es un estuario que se forma de la unión de los ríos Paraná y Uruguay en el sudeste de Sudamérica, en su desembocadura en el Océano Atlântico. Ou seja, o Rio de la Plata é um estuário que se forma na união dos rios Paraná e Uruguai, no sudoeste da América do Sul, e desemboca no Oceano Atlântico. El Río de la Plata forma un brazo de mar que separa los países de Uruguay y de Argentina. Tiene unos 230 kilómetros de ancho de largura que disminuye progresivamente hacia el interior, a lo largo de unos 274 kilómetros. Ou seja, ele tem 230 quilômetros de largura, ancho quer dizer largura, certo? De comprimento, aliás. Ancho quer dizer comprimento. E 274 quilômetros até o delta do rio Paraná. Los bancos que ocupan su lecho son un antiguo delta del Paraná, que fue arrasado por una transición marina denominada Querandina, hace aproximadamente unos 8.000 años. Ahora que ya conocemos un poco más de la región, busca información en medios confiables y completa las fichas de datos sobre os países do Rio de la Plata. Bom, a gente já conheceu um pouco mais sobre a região com esse texto, né? Desse rio. E vamos buscar informações aqui, ó. Mais uma foto dele, ó. Um encontro do Rio de la Plata com o Rio Uruguai. Bom, então vamos ver aqui. Isso aqui eu tenho pedido para vocês pesquisarem, né? Colocarem aí os dados
Então, fazer o seguinte, você já aproveita aí, coloca aí no grupo agora a presença, coloca aí, escreva aí, estou aqui, para eu saber que você está assistindo esse vídeo, coloca aí no grupo, estou aqui, e depois coloca o resultado dessa pesquisa aí, certo? Quem não fez, aproveita para fazer agora. Ah, Dani, mas estou assistindo com o meu celular, aula, pega o celular de alguém, aí que esteja junto com você aí em casa, tudo, faz essa pesquisa e coloca aí o resultado que eu quero ver. Vamos lá? Atividade de classe, bora lá. Vamos aproveitar aí a tecnologia, a internet, vamos lá? Mas coloca aí a presença, tá? Coloca aí, estou aqui para saber e colocar a sua presença aí na aula, certo? Vamos lá? Vamos fazendo isso aqui, vai dar um tempinho para vocês pesquisarem e depois, em seguida, eu coloco aí as respostas. Isso aí, pessoal, coloca aí no grupo, hein, a pesquisa. Argentina, população, Uruguai, área. Pesquisa aí, coloca aí para ver se os dados que vocês estão pesquisando batem com o de todo mundo aí. E a gente depois vê o resultado final daqui a pouquinho que eu vou dizer para vocês. Vamos lá? Conhecer um pouco desses dois países, né? A Argentina a gente já até falou um pouquinho, Uruguai. São países que têm característica bem europeia. Dá um tempinho para vocês fazerem. Quero ver as respostas aí no grupo, hein? Vamos lá. E aí, vamos ver aí, então, os dados que vocês escolheram aí sobre a população da Argentina e Uruguai. Bora ver. Argentina, 42.416.745 pessoas. Ou seja, de população, a Argentina tem
Mais de 43 milhões de habitantes. Uruguai, pouco mais de 3 milhões de habitantes. 3.440.157. Gente, quase a população da Paraíba. Acho que o Uruguai é pequenininho, né? País pequeno, mas bem pouco populoso. Área, 2.780.400 km², Argentina. E Uruguai, 176.215 km². Ou seja, bem pequeno, né? Bem reduzido. A Argentina um pouco maior, bem maior aí. Como vocês podem ver na foto que eu mandei para vocês da resposta. Continente, América do Sul. Os dois, né? América do Sul. Língua oficial, espanhol e espanhol. Não tem registros aqui, pelo menos, de línguas indígenas, né? De outras línguas e outros dialetos aí no país. Fronteiras. Fronteiras Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Uruguai, Brasil, Argentina e Oceano Atlântico. Moneda, peso argentino, peso uruguaio. Capital, Buenos Aires e Uruguai, Montevideo. Gentilício, argentino, Argentina, uruguaio, uruguaia. Bom, a moeda, os dois são peso, né? Peso muda só o país, peso argentino e peso uruguaio, certo? Como vocês podem ver aí. Isso aqui foi uma correção que eu passei para casa nessa atividade, mas a gente precisava falar um pouquinho desse país. E outra coisa agora que a gente vai falar sobre eles é o seguinte, que eles têm uma característica em comum. Eles têm um pronome pessoal próprio, ou seja, um pronome pessoal que é falado nessa região da Argentina, do Uruguai, parte do Paraguai, que fica ali pertinho também, e parte do Chile, que fica perto ali da Argentina, certo? A gente vai falar aqui agora, que é el voceu, o pronome vos, que é esse daqui, ó, que eu estou aqui mostrando na setinha. El voceu, que é um fenômeno linguístico próprio dessa região banhada pelo Rio de la Plata. Ou seja, eles falam vós no lugar de tu, certo? Aí quem tem relação? Aí tem aí usted, vós na Argentina e o tu na Espanha. Bem temunos. Isso aqui é Vamos ver aqui esse textinho, o que aqui tá falando, ó. El vocábulo vós está na página 74. El vocábulo vós reemplaça a tu em vários países de habla hispana. Ou seja, o vocábulo vós substitui o tu em vários países de fala espanhol. Hoy en día es cada vez más común escucharlo en España debido a los latinoamericanos que viven en ese país. El vos es sobre todo para usarlo en contexto de familiaridad, confianza, excepto, claro, en el español del Río de la Plata, donde se usa en toda ocasión. Ou seja, é cada vez mais comum também se ouvir falar esse vós na Espanha, devido aos imigrantes da Latinoamérica, que chegam lá, né, da América Latina. E é usado em contextos de familiaridade, confiança, ou seja, em um contexto informal. Só que nas regiões do Rio de la Plata, como Uruguai e Argentina, é falado em qualquer ocasião, seja formal ou informal, certo? É isso que ele está dizendo aí. Vamos ver aqui então. El vos tiene uma larga história, que vem da época de ouro de Lope de Vega. Ou seja, o vos ele vem de uma longa história, que vem da época de ouro. Desse Lope de Vega é um autor espanhol, que escreveu histórias do teatro, enfim. Esse Lope de Vega, até quando eu estive lá, eu visitei o teatro, que eu não lembro o nome dele, Teatro Lope de Vega, que fica em Sevilha, na Espanha. Um autor espanhol que também escreveu peças de teatro. Vem desde essa época, que desde essa época antiga existia esse pronome vós na Espanha. Voz que era uma voz formal que se usava para dirigir-se a pessoas com respeito, ou seja, era utilizado no sentido formal e se usava para falar com pessoas, para pessoas que precisava ter um pouco mais de respeito, né?
tratado de maneira um pouco mais formal. El tú se usaba para hablarle a los súditos ou entre pessoas de muita confiança, ou seja, o tu se falava com pessoas que súditos, ou seja, que tivesse na hierarquia um grau um pouco mais abaixo, não é até feio dizer isso, mas seriam os subalternos nessa época. Ou pessoas que tinham muita confiança, que a gente tivesse muita confiança, contexto mais familiar. Pouco a pouco, el vos se foi perdendo e el tu se volviu a voz comum, ou seja, o vós foi se perdendo na história da Espanha e o tu passou a dominar. Certo? Igual aqui no português, né? Que a gente tinha antigamente o vós me ser, depois passou para o vós, o você, né? E tem o pronome vós, que o pronome vós do português não tem muito a ver com esse, não. Esse é no contexto mais formal. O nosso vós é utilizado pouquíssimo, a gente escuta poucas pessoas falarem ele, né? E vós fizestes a tarefa? A gente não escuta ninguém falar nesse vós. E nesses dias vai estar se perdendo também. Eu fazendo uma pesquisa sobre a gramática, de português, tem gramáticas, inclusive na internet, em livro físico eu ainda não vi não. Mas na internet tem sites que nem mencionam mais o pronome vós do português. Porque acontece, vai se perdendo, né? Com o uso, vai entrando em desuso, aquela palavra vai sumindo do nosso contexto. Que a gente escuta mais quando tem filmes de época, filme antigo, né? Que é o que acontece com esse vós na Espanha, mais nos contextos mais antigos, em textos antigos, literários, novelas, enfim, é onde se usa mais, certo? Vamos ver aqui. La situación sociolingüística del voceo es compleja y inestable. Es la forma general del trato de confianza en Argentina, Paraguay y Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Bolívia e em algumas regiões de Colômbia, Venezuela e Equador. Ou seja, tem até mais países onde se fala mais. Só que a Argentina, Uruguai e Paraguai é onde se tem maior número de pessoas usando esse vós, o você, certo? Ainda que os usos não sejam o mesmo, tem algumas variedades. Así, en El Salvador no excede el ámbito de la lengua familiar y carece de prestigio. Ou seja, no país de El Salvador, é falado de maneira formal, né? Em situações onde a pessoa com autoridade, né? Enfim, aí a gente se trata a pessoa por voz. Já no Panamá, é no contexto mais rural, né? No contexto mais rural. Uma fala mais do interior, enfim. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Como vimos, você é o uso do pronome vós em substituição ao pronome tu. Ou seja, o vós a gente substitui o tu. Em algumas situações, por exemplo, ó, tem aqui esse cartaz de publicidade do governo argentino que diz assim, eu puedo, vos podés. Ou seja, se eu posso, você pode. Tu podes. Tu puedes, seria, né? Mas aqui vos podés. Utilizando el tu. Tu eres muito pesada. Você é muito chata. Aí usando el vos sos muito pesada. Vos sos. A diferença, tu eres, vos sos. Ou seja, vosotros sois. Sacamos lá e fica sos na hora de conjugar o verbo com o vos. Certo? A gente tira o i e fica o sos, certo? Tem aqui também, ó, outro exemplo. Usando el tu. Eres idêntico a tu padre. Usando el vos, sos idêntico a tu padre. Aí já aqui. Tienes la hora, ou vos tenés la hora. A diferença da conjugação do verbo aí. Aí tem as formas do você. Lembrando que que esses verbos,
a conjugação com vosotros só vai mudar para o presente do indicativo e o imperativo, certo? Nos outros vai conjugar igual ao tu, nos outros tempos verbais. Conjuga igual ao tu. Aqui, formas del voceo. Hay dos tipos del voceo. El voceo español y el voceo latinoamericano. El voceo español es una forma de cortesía que era empleada en la Edad Media en España, por lo tanto, está em desuso. Ou seja, o voceo espanhol é uma forma de cortesia que era usada e empregada na Idade Média na Espanha, mas, portanto, está em desuso agora, nesse momento. Como eu falei para você da história do vós me sei, o exemplo aqui do português, né? E outras palavras, gírias que se falavam antigamente e hoje em dia já estão em desuso também. Ou seja, por que as palavras entram em desuso, deixam de ser usadas? Porque a língua não é uma coisa estática. A língua ela está sempre em movimento, se movimenta de acordo com a sociedade. E um dos grupos sociais que são responsáveis por maior parte das mudanças da língua são vocês, aí, adolescentes, que trazem novos termos, gírias, o uso de palavras para com outro sentido, que depois acaba entrando no senso comum e todo mundo acaba usando daquela forma. Ou seja, na minha época de adolescente tinha algumas gírias que não são faladas mais hoje. Como também na época dos avós, dos seus avós também, tinha palavras que também hoje já não são mais, na minha época já não era mais usada e hoje ainda não é. Enfim, tem coisas também que voltam também a ser usadas, palavras também que voltam, né? Enfim, por exemplo, viu? Pronto, uma pessoa bonita, era chamada numa época era chamada de, aquele fulano é um broto, fulano é um pão, né? Isso servia para dizer que a pessoa era bonita. Hoje não se usa mais isso, né? Já tem outras palavras que dizem que a gente utiliza hoje nesse tipo de situação. Ou seja, isso era uma gíria usada antigamente e hoje em dia já não é usada mais, certo? Então, vamos ver aqui. El voceo latino-americano se utiliza para substituir al pronombre tu. Ou seja, o voceo latino-americano se usa para substituir o pronome tu. Como regra general, el verbo se conjuga de una manera bien característica. Sacamos la I de la conjugação de vosotros. Ou seja, isso no presente indicativo, né? Está. Vosotros estáis. A gente tira o I e fica vós estás. Da mesma forma, ser. Vosotros sois. Tiramos o I e fica vós sois. Volver, que é voltar. Vosotros volvéis. A gente tira o I, fica vos volvéis. Sem o S, certo? Então, tem assim. Em Espanha, o pronome tu, no singular. Na Argentina, é o vos. Já no plural, é o vosotros. E aqui, ustedes, no sentido informal, certo? Sim, vosotros na Espanha também é usado no sentido informal, certo? Aí aqui tem uma dica, tem uma observação aqui. Los verbos de la tercera conjugación, verbo en ir, son excepciones a la regla general. Partir, vosotros partís. Ele não tiramos o i em canto nenhum, né? Fica igual, certo? Vosotros salís, vos salís. Fica igual ao vosotros, da mesma forma, certo? Não muda nada. Foto bonita aí da Argentina, de Buenos Aires. Bom, depois a gente volta um pouquinho para cá, certo? Mas antes eu quero falar mais com vocês ainda sobre esse voceu.
Deixa o livro abrir a página aí. Bom, vamos aí passar um pouquinho para resolver essas questões aí do praticando. Vamos ver aqui, ó, primeira questão, que fala sobre esse assunto do você, certo? Vamos ver aqui, primeira questão. Toyota, estudantes universitários, uma vacante, ou seja, uma vaga, para estudantes universitários trabalharem na Toyota. Empresa Toyota, indústria automotriz, área funcional, jóvenes profissionais, passantias, ou seja, para jovens, negros jovens, né, que então é um estágio, digamos assim, para estudantes. Então vamos ver aqui o que é que está dizendo. Continuamos fortalecendo nosso equipo de trabalho. Si compartís nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y el trabajo en equipo, súmate a Toyota, orientando a estudiantes avançados que deseen incorporarse às áreas específicas de la compañía, adquiriendo así experiencia práctica y formándose como profesionales dentro de la filosofía de trabajo de la empresa. Vamos ver o que está falando até agora. Continuamos fortalecendo nossa equipe de trabalho, nosso compromisso com a qualidade, a melhora continua e o trabalho em equipe, então, suma-se a Toyota. Orientando estudantes avançados que desejam incorporar-se a áreas específicas da companhia, adquirindo assim experiência prática e formando-se como profissionais dentro da filosofia de trabalho da empresa. Aqui, se requer manejo de ferramentas informáticas e de idioma inglês. Ou seja, se requer a pessoa saiba usar o computador, as ferramentas de informática e também conhecimento do inglês. La empresa oferece transporte sem cargo desde Capital Federal e zona norte de Gran Buenos Aires a la planta em Zárate, e ótimas condições laborais. Ou seja, a empresa oferece transporte sem cargo nenhum, sem nenhum custo, para a capital, Buenos Aires, e zonas e cidade e ao redor de Buenos Aires também, né? Que ainda dá transporte. Então vamos ver aqui. A forma verbal compartir está conjugada no, sendo usado o tratamento, com que pronome pessoal aí. Digam aí para mim. Questão 1, praticando, dando letra. Qual a letra? Número 1, letra. Coloca aí no grupo que eu quero ver. Vamos lá. Digam aí. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Coloca aí no grupo. Primeira questão, letra. Vamos lá? E aí? Primeira questão vai ser: com que tempo verbal vai estar conjugado isso aí? Compartis. Presente ou futuro, né? Dentro das opções que a gente tem. E qual o tratamento? Você, tu, vós ou vosotros? Isso aí, pessoal. Quem colocou a letra D, presente e o tratamento em vós, está correto, certo? Então, temos aí, vós compartis. Está no presente, ou seja, está no tempo presente e usando o vós. Então, está conjugada no presente sendo usado o tratamento vós. Letra D. Primeira questão, letra D. Certo? Anota aí. Questão 1, letra D. Questão 2. Vamos ver para a questão 2 aí da Federal do Mato Grosso do Sul, que é uma questão de somatória. Tu menú vuela a la carta. Con el nuevo servicio, tu menú tú decides. ¿Por qué puedes elegir lo que más te apetece y combinarlo a tu gusto? Desde un simple sándwich
hasta un exquisito surtido de ibéricos e todo ello a preços razonáveis. Ou seja, com o serviço do menu, você decide, porque pode escolher o que mais você gosta e combinar a seu gosto, desde um simples sanduíche até um saboroso sortido de ibéricos, de coisas típicas da Península Ibérica. E tudo isso a preços razoáveis, bem, a preço, no precinho, digamos assim. E se solo queres voar, solo pagarás el vuelo. Ou seja, se você quer só voar, você só paga el vuelo, voo. Desde essa maneira, podemos oferecer-te um preço mais reduzido em tu bilhete. Ou seja, se você dessa forma, podemos oferecer um preço reduzido pela sua passagem, né, bilhete. Assim decides tu. Em classe turista de vuelos domésticos a Europa e Norteamérica, excepto Atenas, El Cairo, Dakar e Malabo. Isso é um texto aí sobre um restaurante, serviço de comidas de uma empresa aérea. Ou seja, se você quer escolher alguma comida, beleza, pode. Mas também se você quer só fazer o voo, também, você só paga pelo voo, né? O preço mais reduzido pela passagem nesse caso. Na classe turísticas do voo, domésticos da Europa, Norte América, exceto Atenas, Cairo, Dakar e Malabo. Ou seja, tem classes turísticas para a Europa e norte da África, né? Mas para Atenas, Cairo, capital do Egito, Dakar e Malabo, outros capitais um pouco mais distantes, não. Vai ter que pagar por tudo, certo? Então vamos ver aqui, ó. Sobre a forma de tratamento empleada no texto, está correto dizer que número 1, verdadeiro ou falso. Número 2, alternativa 1, vamos ver isso, verdadeiro ou falso. É um pronome de tratamento informal. Está usando aí um tratamento informal, verdadeiro ou falso? E aí? O que é que vocês me dizem aí? Coloca aí, 2, número 1, verdadeiro ou falso? Coloca lá no grupo que eu quero ver. Bora lá. Quero ver a participação de vocês aí. Número 2, alternativa 1. Alternativa 2. El pronombre empleado tiene como equivalente en plural y en español peninsular la forma vosotros, vosotras. Em espanhol peninsular é o espanhol da Espanha, certo? Que faz parte lá da Península Ibérica, junto com Portugal. Por isso que se chama peninsular. E aí, verdadeiro ou falso número 2? O pronome que foi empregado aí tem como equivalente no plural o vosotros ou vosotras. Então, verdadeiro ou falso? 4. Es un pronombre de tratamiento formal, pois o autor desconoce a seus interlocutores. É um pronome de tratamento formal porque o autor desconhece as pessoas para quem ele com quem ele está falando, para quem ele está se dirigindo. E aí, falso ou verdadeiro? Número 4. 2, alternativa 4. Alternativa 8. Tiene como equivalente la forma vos, usada em todos os países da América Latina. E aí? A última, verdadeiro ou falso? A questão 2, alternativa 8. 16. Essa é uma forma de tratamento de respeito. E aí? 16. Forma de tratamento de respeito, respeitoso. Digam aí quanto ficou a soma de vocês em número 2. Quais foram a verdadeira e a falsa aí? Quanto ficou a soma aí dessa questão? Vamos lá. Dá um tempo aí para vocês me dizerem isso aí.
E aí, pessoal, vejam aí, qual que vocês acham que tá verdadeiro, que tá falso? Me coloquem aí no grupo a resposta. Ah, e não deixa de colocar a presença. Coloca aí, Dani, estou aqui. Certo? Coloca essa frase aí, estou aqui, para eu saber que você está assistindo, colocar a presença de você, a sua presença, tá? Isso aí. Quem disse que as respostas que estão verdadeiras são a alternativa 1 e a alternativa 2, acertou, está correto. Verdadeiro 1 e 2, somatória fica 3, vai dar 3 aí no final, certo? Isso aí, acertaram. Quem colocou que o verdadeiro é 1 e a 2, certo? 1 e 2, verdadeiros, a resposta final aqui, 3, a soma, certo? A 4 está dizendo porque é tratamento formal e não é. Se você observar aqui o texto, ó, todo ele está se referindo ao tu. Estão vendo aí? Ó, aqui também, ó, tu, quando eu marquei aí agora, todo ele. Então, não é formal. A gente sabe que o tu é um pronome que indica informalidade no espanhol. Então, o 4 está falso. 8. Tiene como equivalente a forma voz em todos os países da América Latina. Em todos, não. Não são todos. A gente sabe que tem aquela listinha lá de países reduzida, mas em todos. Por exemplo, no México não usa. Alguns países aí que não usam voz. Então, não são todos os países da América Latina. Forma de tratamento de respeito. Não, o tu não. Tu é o informal, então não é tratamento de respeito. Né? Não que você não respeite as pessoas que você vai tratar pelo pronome tu, né? Respeita, mas assim, tratamento para uma autoridade, uma coisa mais formal. Então, não é. Então, a resposta aí é a 1 e a 2, certo? 1 e 2, verdadeiro. Vamos ver aqui, então, a próxima questão. Questão 3. Tem aí, né, essa charge. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para poder visualizar melhor. Tem assim, ó. Deixa eu mudar para cá. Colocar aqui embaixo. Assim aprendem os niños. Pessoal, ó, aí os los dije, la vida real enseña más que la tele. Así aprenden los niños. Os lo dije, la vida real enseña más que la tele. Si el pronombre os estuviera en singular, tendría como forma correcta con el cambio, com a mudança. Ou seja, se esse pronome os, que é o pronome complemento para o vosotros, se estivesse em singular, no singular, teria como forma correta na troca o qual deles? Qual aí no singular? O singular de vosotros. A gente colocaria le, o te, vós, ti ou se. Qual pronome aí no singular a gente colocaria no lugar de os, de vosotros? Nesse caso do pronome complemento aí. Deixa eu colocar aqui mais para cima que a gente vai ver um pouco, falar sobre esse... Não, nem tem falando de pronome complemento aqui. Bom, nesse caso aí, o os é um pronome complemento para vosotros, certo? Já no caso do singular dele, do vosotros, a gente tem o tu ou o vós, né? Mas no caso aí, como tá falando de pronome complemento, essa questão aí era para ter, né, tido, tá depois de um assunto que envolvesse essa história de pronome complemento, mas tá ele meio do vós, não tem problema nenhum. O singular de vosotros é o tu, certo? Como a gente viu aí quando tava falando mais em cima, mais lá em cima sobre os pronomes, né? Tu,
o plural dele, vosotros. E vice-versa, né? Então, no caso do vós, a gente usa o os como pronome complemento, mas se eu quisesse colocar o pronome complemento num singular, eu usaria o pronome complemento do tu, que nesse caso aí vai ser a letra B, o T, certo? Então, número 3, letra B, vai ser o T, certo? Letra B de bola, tá? Que vai ser o T, letra B de bola, certo? Vamos ter mais. Bom, deixa eu colocar aqui de volta. Vamos para essa próxima questão, ó. Deixa eu mudar de lado aqui. Número 4. ¿Por qué la TV y la radio hablarán tanto del Vietnam? ¿Qué sé yo? Es uno de los líos que arma la gente grande. Así que deja que lo solucione la gente grande. Ou seja, por que a TV e a rádio falam tanto do Vietnã? Aí ele disse, eu sei, que se yo, a expressão para dizer, eu sei. É um dos líos que arma a gente grande. Ou seja, é um dos problemas que gente grande arma, né? Que gente grande faz. Assim que deixa que lo solucione a gente grande. Ou seja, assim que se deixe que eles solucionem, né? Já que foi eles que inventaram, a gente grande. Aí Mafalda aqui está dizendo, vós que sois grande, mamá, decime, que lío é esse del Vietnã? Mamãe, vós que sois grande, ele está usando vós, ó, vós sois. Mamãe, você que é grande, que problema é esse do Vietnã? Aí ela diz, e este bueno, hehe, és um lío. Quando liga papá, pergunta-lhe a ele. Bueno, é um problema. Quando chega seu pai, pergunta a ele. Se livrar da menina, né? Aí ela fala para o menino, toma, Felipe, para que esperes las soluciones de la gente grande? Para que esperes as soluções da gente grande? Toma, Felipe, para que esperar as soluções da gente grande? Ó? Seja, se a mãe dela não sabe, porque vai esperar que a gente grande solucione, né? Aí ele pergunta aqui. Si en lugar de vos, Mafalda tratar a su madre de tú, la forma verbal sos tendría como forma correta com o cambio? Ou seja, se a mãe tirasse aqui o vós e começasse a tratar ela falasse, no lugar de falar com a mãe por vós, falasse por tu. Esse sos, qual seria a conjugação dele correta com tu? Vamos ver aqui em cima tem. Vamos lá aqui para a gente ver. Observar aqui. Não, porque demora um pouquinho para abrir a página. Vou voltar um pouquinho para cá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ser, verbo ser. Vosotros sois, vos sois. Se eu quisesse dizer aí com tu, ó. Aqui tu eres. Tá vendo aqui em cima, ó? Usando ele tu, onde eu tô aqui com a setinha. Eres idêntico a tu padre. Vós sois. Então, se eu usar o tu no lugar do vós, o verbo vai ficar eres, que está em que letra aí? Coloca aí no grupo qual a letra. Então, dessa alternativa aí, para ver se você entendeu. A alternativa vai ser... Vai ser que letra aí? Letra B. Tu eres. Vós sois, tu eres. Certo? Então, letra B de bola também. Então, vai ficar assim. Primeira questão. Letra D de dado. Segunda, vai ser alternativas verdadeiras. 1 e 2, a somatória 3.
Questão 3, letra B também, e 4, B também, de bola, certo? A 5, questão 5, questão 5 vai ficar para casa, certo? Para vocês fazerem em casa. E também o deixar olhando, certo? Habilidades. Questão do 5, do praticando do 5, 6 e 7. E o deixar olhando habilidades até o 5 também, certo? Isso tudo vai ficar para casa. Questão. Aí eu vou querer que vocês me mandem a foto. Vou aceitar essas fotos até a segunda-feira de manhã. Porque na segunda-feira à tarde eu já coloco o gabarito aí, ó. Não adianta. Até lá, vocês podem até mandar as retroativas de até agora, certo? Mas aí depois eu só aceito todo dia mesmo, não. Só aceito todo dia mesmo. Não adianta mandar depois, certo? Por enquanto, essa semana eu ainda vou aceitar as fotos das atividades anteriores. Vão tirando foto e manda para mim. Pessoal, eu vou anotando uma listinha quem está fazendo, pontuando, e tudo isso vai ficando anotadinho para minha nota, para a nota qualitativa de vocês. Certo? Então não deixem de anotar, não deixem de mandar não, por favor, pessoal, para vocês não se prejudicarem depois. Tá certo? Bom, então fica aí a página 82 e 83. Do 5 da 82 até a questão 5 da página 83, certo? Fica aí para casa, beleza? Bom, então vamos continuar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, porque tem outros assuntos e eu já tive os outros assuntos do você até agora, né? E depois a gente vai fazendo exercícios extras a respeito desse assunto, tá bom? Ó, estamos aqui continuando aí. Tem esse assunto que é que é la apócope, certo? Que la apócope é um fenômeno linguístico que acontece no espanhol, que se trata do seguinte: a apócope é a perda de uma letra ou sílaba ao final de uma palavra e ocorre com alguns adjetivos e advérbios quando vão antes de um substantivo, de um numeral, de um adjetivo ou de um advérbio. Por exemplo, aqui temos aqui alguns exemplos. Aqui, ó. Delante de um nome masculino singular, a palavra bueno passa a ficar, perde uma letra, ó, o O, e fica buen. Por exemplo, es un buen niño. E se fosse o contrário, es un niño bueno. Aí a palavra estaria completa, mas como veio antes, eles perdem essa letra final e fica bueno, certo? Aqui, ó, malo, acontece a mesma coisa. Ó. Hará mal tempo, o tempo malo. Se viesse depois do substantivo, aí sim estaria completo, certo? Primeiro passa a ser primeiro, ó, primeiro ganador. Ou se eu ganasse primeiro, aí ficaria completo. Certo? No caso de vir antes de um substantivo masculino, ó, no singular, se perde essa última letra. Terceiro, uno, algum, ninguém, certo? Acontece a mesma coisa. Aí tem algumas palavras que passam a ter outro nome. Por exemplo, mucho passa a ser muy, quando estão antes de substantivo. Por exemplo, eu digo, não estou muito feliz. Estou... ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí sim, porque no caso de feliz aí é um adjetivo, mas muito é um substantivo. Então,
Mu e Mútil depois tem uma regra própria para eles dois, certo? Eles estão aí, mas tem uma regra própria que a gente vai ver depois mais para frente. Santo e santo. Antes de nome de alguns santos, as palavras passam a ser san, certo? Perde a última letra. Por exemplo, aqui, hoje é o dia de San Miguel. Tem algumas que vai ficar santo mesmo, mas tem outros que vai perder e vai ficar santo. Por isso tem aqui o asteriscozinho, deve ter alguma observação aqui mais para frente. Tem alguma observaçãozinha aí depois. Para essas palavras aí, certo? Aí tem aqui, ó. Hoje é dia de San Valentín, Marco. Dime algo bonito. Aí, Gisele Bündchen. 100 anos de solidão. A palavra 100 perde ficou a última letra. Ciento. 100, tá vendo? Um outro de substantivo, anos. Aí tem aqui vários exemplos, ó. Aqui diante de nome masculino e feminino. Qualquer grande, passa a ser grande. Pois hoje é um grande dia. Ah, ele é muito grande. Certo? Aí tem um pouco de advérbios. Opa. Estou aumentando mais aqui agora. A tela. Como os advérbios tanto, quanto, mucho e recentemente se acortam quando precedem a um adjetivo ou outro advérbio ou a uma frase preposicional. Quanto, quan, mucho, muy, certo? Tem umas regras próprias aqui que a gente vai ver depois. Estou só explicando essa página porque está logo aí depois de vosotros, mas a semana que vem a gente vai voltar a esses assuntos, tanto do você, dos vosotros não, do vós. A gente vai trabalhar esse voz novamente, alguns exercícios extras que eu vou colocar aqui para vocês na aula. E esse assunto aí também, certo? Então não se preocupem, tá? Tô só explicando aqui rapidamente, para a gente ainda ter um tempinho aqui da aula, tá bom? Aí, recentemente passa a ser recém, tanto, tan, como a gente já viu, a mesma coisa de santo e san, certo? Tem essas regras aí da pouco, porque a gente vai trabalhar mais, tá bom? Depois aí, as proposições, espanhol são muitas. Aí tem aqui a classificação, ó, de ubicação, que é de localização. Classificação das preposições. Você tem aqui as preposições de localização, de desplazamento, de distanciamento, temporal, eleição temporal. Tem vários aqui que a gente vai trabalhando depois, mais pra frente. Contrações e tal. E aqui tem um textão enorme falando sobre tu e os teres, certo? Bom, então depois da próxima aula a gente vai conversando um pouco sobre isso, tá certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui a tela, falar uma coisa com vocês. Bom, nossa aula tá acabando agora, né? Já teve um tempinho ainda de aula, mas já daqui a pouquinho tá acabando. Quero só alertar vocês quantas atividades não deixem de fazer, certo? Mandem os evolutivos das atividades, tirem foto, manda pra gente, para poder valer nota qualitativa para vocês. Sempre batendo nessa técnica, porque tem gente que não tá mandando, muita gente mesmo. Atividades como aquelas do Classroom que eu passei, né? Do videozinho lá que vocês assistiram. Algumas pessoas não me mandaram, ainda podem mandar lá com atraso, mas podem mandar. Vai também somar para a qualitativa esses trabalhinhos, porque a nota de trabalho mesmo vai ser as trilhas, certo? Do site. Que eu vou avisar vocês quando tiver programado lá a trilha, certo? Vou dar um assunto e programo lá. A trilha já dá até para programar algumas, mas eu vou avisando aqui no grupo de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Quem for assistindo a aula depois, vai dando aí a presença, certo? Estou dando este vídeo, estou aqui. Faça as atividades, pessoal, não deixe de fazer. Qualquer dúvida, a gente está aqui no WhatsApp, me procura, pode falar comigo aí que vou responder a vocês, certo? Inclusive, no momento da aula, aqui enquanto vocês estavam assistindo o vídeo, eu estou aqui já de olho e interagindo com vocês, certo? Então, qualquer coisa, estamos aqui. Vamos terminar aqui nossa aula, certo? Um beijão para vocês e uma boa semana. Hasta la próxima. Que Deus abençoe todo mundo.
Tchauzinho, hasta luego.